Ah, Mega Drive. Quem não curte o Mega Drive, não é mesmo? Você que teve a sua infância, sua adolescência nos anos 80 e 90, com certeza curtiu muito o Mega Drive. Ah, mesmo se você não teve ele aí na sua casa, com certeza você curtiu naquela locadora que você pagava para jogar por tempo, você curtiu na casa do seu primo, dos seus amigos. Mega Drive já foi paixão nacional aqui no Brasil. Ele estourou mesmo em 91 com o Sonic aqui no Brasil. Então no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, o Mega Drive era a sensação. Veio o Super Nintendo depois, mas depois eu vou fazer um vídeo sobre o Super NES. Hoje eu vou falar sobre o Mega Drive. Com a biblioteca de jogos impressionante, o Mega Drive tem alguns títulos que até hoje se destacam por sua beleza visual e jogabilidade, mesmo décadas após o seu lançamento. E hoje eu separei aqui 10 games de Mega Drive que eu acho os mais bonitos até hoje e que envelheceram lindamente bem. Lindamente bem. São jogos que têm o gráfico maravilhoso e que até hoje é bonito. Então fico com vocês agora a nossa lista, os 10 jogos mais lindos de Mega Drive, na minha opinião, na opinião do Detonando Videogames. Vamos lá. Antes, deixa o seu like e se inscreva no canal se você curte vídeos como esse. Então vamos lá. Warlock é um jogo de ação e aventura lançado para o Mega Drive em 95. O jogo é ambientado em um mundo de fantasia e segue a história de um guerreiro que deve lutar contra as forças do mal para salvar a terra mágica de Pagan, igualzinho no filme. O jogo apresenta gráficos 2D com estilo de arte cartunesco que, apesar de não ser o mais avançado para a época, ainda é bastante agradável visualmente. A jogabilidade é variada, com sessões de plataforma e combate em tempo real. O personagem principal pode usar uma variedade de armas e magias para enfrentar os seus inimigos, o que adiciona um elemento estratégico e interessante ao game. No entanto, o jogo pode ser bastante difícil em algumas partes, especialmente para jogadores menos experientes. Além disso, a trama pode parecer um pouco clichê para alguns, já que segue muitos dos tropos comuns de fantasia. Em geral, Warlock é um jogo divertido e desafiador, que pode agradar fãs de jogos de aventura e de fantasia. Embora não seja um dos jogos mais populares do Mega Drive, ainda é um título digno de ser experimentado pelos jogadores que buscam uma experiência clássica de ação e aventura e um bom gráfico. Me lembro que eu sempre alugava esse jogo, mas realmente eu nunca zerei ele era muito difícil. Uma criança de 11, 12 anos zerar esse jogo. Nessa época eu não conseguia zerar. Bom, eu vou tentar zerar esse jogo hoje em dia. Pocahontas foi lançado para o Mega Drive em 1996 e é baseado no filme de animação da Disney. O jogo segue a história do filme, com Pocahontas tentando impedir a guerra entre os colonos ingleses e sua tribo nativa americana. Visualmente, é colorido e bem desenhado, com personagens bem animados e uma ambientação que tenta refletir a época histórica em que se passa a história. Os gráficos são lindos e parecem uma pintura e bem diferente dos jogos da época do mesmo gênero de plataforma. A jogabilidade é relativamente simples, com Pocahontas pulando e atirando flechas para derrotar inimigos e chegar ao final de cada nível. Ela também pode absorver poderes de seus amigos animais que vão ajudá-la a passar pelas fases. Os controles são responsíveis e fáceis de aprender, mas alguns dos níveis são mais difíceis e podem exigir algumas tentativas antes de serem concluídos. Uma das características mais interessantes do jogo é a capacidade de alternar entre Pocahontas e seu amigo Guaxinim Mico, que tem habilidades diferentes. Isso adiciona variedade à jogabilidade e oferece maneiras diferentes de abordar os níveis. Em geral, Pocahontas para Mega Drive é um game de plataforma decente, com gráficos coloridos e animados e jogabilidade sólida. Embora não seja um dos melhores jogos de plataforma do Mega Drive, é uma opção divertida para os fãs do game e para quem procura um jogo de plataforma simples de zerar e agradável. O game Rei Leão saiu para o Mega Drive em 1994. É um game de plataforma 2D baseado também no filme da Disney. Ele segue as aventuras de Simba, o filhote de leão que precisa crescer e recuperar seu lugar de direito como o rei das terras do reino. Os gráficos do jogo são impressionantes, dignos de jogos da Disney, né pessoal? Diga-se de passagem.
Muitos jogos que eu vou mostrar hoje aqui são da Disney, eles realmente se preocupavam com o visual do game. Assim, o game do Rei Leão apresentava designs de personagens detalhados e cores vibrantes, capturam a aparência e a sensação do filme. As animações são suaves e fluidas, tornando a jogabilidade agradável de assistir e jogar. A jogabilidade em si é desafiadora, com a variedade de obstáculos e inimigos que Simba deve superar usando suas habilidades, como correr, pular e rugir. Também há alguns elementos de quebra-cabeça que exigem que os jogadores pensem estrategicamente para progredir nos níveis. Um aspecto do jogo que se destaca é o uso da música. A trilha sonora do Rei Leão, composta por Hans Zimmer, é icônica, e o jogo apresenta muito das músicas memoráveis do filme. A música e os efeitos sonoros criam uma atmosfera imersiva e adicionam um elemento emocional ao game. No geral, o Rei Leão para Mega Drive é um ótimo jogo de plataforma, que combina gráficos emocionantes, jogabilidade desafiadora e uma trilha sonora icônica para criar uma experiência divertida e emocionante. É legal também que você começa jogando com o Simba como filhote, e você vai progredindo na história e chega uma hora que você joga com o Simba como adulto e ele começa a poder usar as patas, pode dar patadas nos seus inimigos. É muito legal esse jogo, super recomendado. Rei Leão para Mega Drive. Aladdin foi lançado para Mega Drive em 1993. É um game de plataforma baseado no famoso filme da Disney. O jogo segue as aventuras de Aladdin enquanto ele tenta salvar a princesa Jasmine das garras do malvado Jafar. Uma das características mais marcantes de Aladdin é a sua impressionante qualidade gráfica e animação. Os visuais do jogo são coloridos e detalhados, com cenários que parecem saltar da tela. A animação dos personagens é fluida e suave, tornando a jogabilidade ainda mais agradável. A jogabilidade de Aladdin é simples e fácil de aprender, mas oferece desafios suficientes para manter os jogadores engajados. Aladdin pode pular, correr e lutar com sua espada enquanto enfrenta inimigos e evita obstáculos pelo caminho. O jogo também apresenta uma variedade de power-ups e itens para ajudar Aladdin em sua jornada. Outro aspecto notável de Aladdin é a sua trilha sonora cativante. As músicas do jogo são alegres e memoráveis, adicionando ainda mais charme ao game. Em resumo, Aladdin para o Mega Drive é um jogo de plataforma clássico que continua a ser lembrado como um dos melhores jogos licenciados da era 16-bit, com visuais impressionantes, jogabilidade divertida e uma trilha sonora cativante. Aladdin é um jogo que deve ser jogado por qualquer fã de jogos de plataforma. Echo: The Tides of Time é um game de plataforma desenvolvido pela Novel Trade International e lançado em 1994 para várias plataformas, incluindo o Sega Genesis, Mega Drive, Sega CD e Game Gear. O jogo é uma sequência direta do game Echo the Dolphin e segue as aventuras de Echo, um golfinho que viaja pelo tempo e pelo espaço para salvar o seu mundo de uma ameaça extraterrestre. O gameplay é semelhante ao seu antecessor e precisa explorar, interagir com outros animais marinhos e superar obstáculos para progredir. Novas habilidades foram adicionadas, como a capacidade de se transformar em outras criaturas marinhas e usar cristais para viajar no tempo. O jogo também apresenta uma história mais complexa e uma variedade de níveis, incluindo alguns que se passam em ambientes não aquáticos. No geral, Echo: Tides of Time é um jogo desafiador e envolvente, que oferece uma experiência única e imersiva para fãs de jogos de plataforma e aventura. É realmente um game lindo e que merece a nossa atenção. Até hoje é um game bonito. Pode ver ele aí, como que esse jogo impressiona. Até hoje nem parece que é um Mega Drive isso aí. Comix Zone é um beat'em up de plataforma lançado originalmente aí para o console Mega Drive em 95. Ele se destaca por sua jogabilidade inovadora e estilo de arte único, que simula uma história em quadrinhos. Na história, o jogador assume o papel de Sketch Turner, um artista de quadrinhos que é magicamente transportado para dentro de sua própria história em quadrinhos, dentro do mundo de suas criações. Sketch deve lutar contra inimigos, desvendar mistérios para escapar do mundo das HQs e voltar para a realidade. Uma das principais características de Comix Zone é a sua jogabilidade não linear e sua mecânica de interação com o ambiente. Ao invés de simplesmente seguir um caminho linear, o jogador deve encontrar formas de interagir com o cenário para avançar na história. Ele pode escolher qual quadrinho ele vai avançar e por ali você pode escolher um caminho diferente cada vez que você joga, aumentando o fator replay do game. O aspecto visual é outro ponto muito forte de Comix Zone. O jogo tem um estilo de arte
muito único, que imita o formato de uma história em quadrinhos, com balões de fala e ação divididos em painéis. A animação é suave e as cores são vibrantes, dando ao jogo uma aparência dinâmica e interessante. É um game que é bonito até hoje. Mais ainda, eu digo, é um game lindo até hoje. Você olha um game Comix Zone, não tem outro igual. No entanto, o Comix Zone é difícil de zerar, mesmo que ele seja pequeno, especialmente para jogadores menos experientes aí. Alguns dos inimigos e obstáculos são difíceis de serem vencidos, e o jogo não oferece muitas dicas ou pistas para o jogador. Além disso, o game é relativamente curto, com apenas 6 fases disponíveis. No geral, Comix Zone é um jogo divertido e inovador, que oferece uma experiência única de jogabilidade e arte. Embora seja bastante desafiador, vale a pena jogá-lo por seu estilo visual impressionante e por sua jogabilidade não linear e inovadora. Vale contar que tem 2 finais aí. Será que você vai fazer um final bom ou um final ruim? É com você agora, hein? Toy Story é um game de plataforma lançado pela Disney Interactive em 1995, baseado no popular filme de animação da Pixar. Foi o primeiro filme de computação gráfica do mundo, pessoal. Foi em 1995, me lembro até hoje que eu fui no cinema assistir, logo após o Brasil ter perdido a final pro Uruguai nos pênaltis. Meu Deus, aquilo foi horrível. O jogo segue a história do filme, onde o jogador assume o papel de Woody, um cowboy de brinquedo que precisa resgatar seu amigo Buzz Lightyear, um astronauta de brinquedo, das mãos do vizinho Sid Phillips. O jogo é bem fiel ao enredo do filme e apresenta vários locais e personagens do universo de Toy Story, incluindo a casa de Andy, o quarto de brinquedos de Andy, o quarto de Sid e até aquela máquina de pegar bichos. A jogabilidade é típica de um jogo de plataforma, como Woody saltando, tirando laços, escalando objetos para avançar através dos níveis. Os gráficos e animações de Toy Story são impressionantes para a época, com sprites coloridos e bem animados que capturam bem a aparência e personalidade dos personagens do filme. A trilha sonora é igualmente boa, com músicas alegres e efeitos sonoros autênticos que ajudam a criar uma atmosfera divertida e envolvente. É um game difícil, tem que ter bastante atenção para zerar ele. Além disso, os controles podem ser um pouco complicado de se acostumar, com alguns movimentos de Woody sendo imprecisos e o salto podendo ser difícil de controlar em alguns momentos. Resumindo, Toy Story é um game de plataforma divertido e envolvente que irá agradar os fãs do filme e jogadores casuais também, que procuram uma experiência de jogo agradável. É um game desafiador e inovador para o seu tempo, e ainda é uma escolha sólida para quem procura um jogo de plataforma clássico com uma dose saudável de nostalgia. Clássico dos anos 90, Gunstar Heroes para o Mega Drive é um jogo de ação e plataforma que até hoje é lembrado com carinho pelos fãs do gênero. Desenvolvido pela Treasure e lançado em 93, o jogo é um dos maiores exemplos da habilidade da desenvolvedora em criar jogos de ação frenética e diversão sem fim. O game apresenta uma jogabilidade fluida e intuitiva, com uma grande variedade de armas e golpes para o jogador utilizar, além do sistema de combinação de armas que permite criar uma grande variedade de combinações únicas. Isso garante que a ação nunca fique monótona e o jogador sempre encontre novas maneiras de lidar com os inimigos. Além disso, o game também apresenta uma trilha sonora excelente, que complementa perfeitamente a ação frenética na tela. Os gráficos também são de altíssima qualidade, por essa razão que ele está nesse vídeo inclusive, com animações fluídas e cores vibrantes que tornam a experiência ainda mais imersiva. A história do jogo é simples, mas eficaz. Os protagonistas, Red e Blue, são irmãos que precisam impedir que um vilão chamado Golden Silver desperte uma antiga arma capaz de destruir o mundo. A história é contada de forma leve, com muito humor e referências à cultura pop, o que adiciona ainda mais charme ao game. Em resumo, Gunstar Heroes é um jogo de ação clássico e altamente recomendado para os fãs do gênero. Com sua jogabilidade fluida, variedade de armas e golpes, trilha sonora excelente e gráficos impressionantes, o jogo é um exemplo perfeito da habilidade da Treasure em criar jogos divertidos e frenéticos. Se você é fã de jogos de ação e ainda não jogou Gunstar Heroes, não perca mais tempo e experimente agora mesmo, eu recomendo! Earthworm Jim 2 é um jogo de plataforma lançado para o Mega Drive em 95, desenvolvido pela Shine Entertainment, como sequência do jogo original Earthworm Jim. Esse jogo segue a história do protagonista Jim, uma minhoca espacial com um traje super poderoso, em sua jornada para salvar a princesa What's Her Name e o universo do maligno Psy-Crow. Uma das primeiras coisas que se destaca em Earthworm Jim é o estilo de arte distinto, com gráficos coloridos e vibrantes,
e animações suaves e detalhadas. A trilha sonora também é memorável, com faixas que combinam bem com a jogabilidade. Em Earthworm Jim 2, há novos veículos e fases de bônus que oferecem um pouco de diversão extra. Em geral, Earthworm Jim 2 é um game icônico de Mega Drive e que não pode ser esquecido. Ele pode ter aí a sua dificuldade um pouco elevada, mas com muita prática você vai conseguir zerar esse game que tem a trilha sonora memorável, diga-se de passagem. É muito divertido, tanto o primeiro quanto o segundo. Earthworm Jim realmente ele veio para deixar as coisas um pouco mais diferentes, um pouco mais difíceis. Vectorman é um game de plataforma e ação lançado originalmente para o Mega Drive em 95 pela desenvolvedora Blue Sky Software. O game se passa em um futuro distante, onde um programa de computador chamado Orbot se torna corrompido e ameaça a destruição do mundo. Você controla Vectorman, um robô criado para limpar resíduos tóxicos e deve lutar contra os inimigos de Orbot e restaurar a ordem. Os gráficos do game são impressionantes para a época em que foi lançado, com animações suaves e muitos detalhes nas fases. O game utiliza o processador gráfico do Mega Drive para criar um efeito de morphing em Vectorman, que muda de forma para realizar diferentes ações, como atirar ou se transformar em um helicóptero. A jogabilidade é bastante sólida, com controles precisos e uma grande variedade de movimentos para Vectorman. O jogo também possui uma trilha sonora marcante e empolgante, que complementa bem a ação na tela. Uma das maiores críticas do jogo é que algumas das fases são um pouco lentas e repetitivas, o que pode se tornar cansativo para alguns jogadores. Além disso, o jogo pode ser bastante desafiador em alguns momentos, exigindo habilidade e paciência do jogador. Em geral, Vectorman é um excelente game de plataforma e ação para o Mega Drive, com gráficos impressionantes, jogabilidade sólida e uma trilha sonora empolgante. Mesmo após mais de 25 anos de seu lançamento, o jogo ainda é lembrado e apreciado pelos fãs do console, lembrando que teve uma sequência, o Vectorman 2. Esses foram alguns dos jogos do Mega Drive que eu acho o gráfico lindo até hoje. Pra mim esse gráfico é sensacional, porque você vê o que eles faziam na época, era aquilo mesmo assim, uma das coisas máximas que davam pra fazer na época pelo 2D. Então o Mega Drive, o Super Nintendo, estão de parabéns. A era 16-bit foi, acho que a melhor era dos consoles até agora, porque quando começou o 3D, ele ainda era todo quadradão. Você pode ver os jogos do PS1 como eles envelheceram mal, né? Inclusive vai ser um tema do próximo vídeo de lista, que vai ser jogos do PS1 3D que envelheceram mal, beleza? E se você curte vídeos desse tipo, já se inscreva no canal e deixe o seu like. A gente também tem detonados, inclusive é o carro-chefe do canal, mas o pessoal aqui o que mais gosta é vídeo de lista, não tem jeito. Então o vídeo de lista aqui vai ter sempre pra você. Então se você gostou desse vídeo aqui, pode se inscrever e vai ter mais. E até a próxima. Fui, valeu gamer!